certo? Porque eu vou repetir, mas claro, acrescentando outras coisas, a palavra do dia 31, que foi: feche ciclos, avance e frutifique. Naquele dia da virada, do dia 31 de dezembro para o dia 1º, eu disse que repetiria essa palavra na próxima oportunidade que eu tivesse. Então, como primeiro domingo do mês, a gente falou sobre primícias. O segundo domingo foi a escola de adoradores, Pastor Ivanildo. Terceiro domingo foi o domingo passado, nós não estávamos aqui, foi José Milton que ministrou. Então, hoje é o dia que eu vou cumprir a minha promessa de ministrar novamente essa palavra. Por quê? Porque naquele 31 de dezembro, o tempo estava bem curto, então a palavra foi bem condensada, e eu queria gastar mais tempo aprofundando, porque eu sei que tem pessoas que precisam fechar ciclos. Inclusive, no final da palavra, no dia 31, algumas pessoas, quando vieram me abraçar, desejando feliz ano novo, falaram que aquela palavra, naquele momento, foi muito específica, e ajudaram elas a tomar uma postura para o ano novo. E eu espero que elas estejam perseverando nisso, porque infelizmente dia 31 a gente faz tanta promessa, mas às vezes a gente acaba esquecendo as promessas que fazemos. Então, queria que a gente orasse antes de lermos o primeiro versículo que vai abrir essa palavra. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, peça ao Espírito Santo que Ele fale com você. Ore agora individualmente, daqui a pouco eu oro em seguida, mas agora, invista agora um tempo dizendo: Espírito de Deus, fala no meu coração. Se há ciclos na minha vida que não foram fechados, se há situações que se repetem, se há emoções que me prendem, Senhor, se há decisões que ainda não foram tomadas, eu oro para que o Senhor me faça avançar. Ore agora, peça ao Senhor para que você não fique andando em círculos, para que você não fique preso em uma situação, em um sentimento, em pensamentos talvez que se repetem, emoções que não rompem. Nós oramos nessa manhã pela unção que rompe todo o jugo. Tua palavra diz, Senhor, que o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu oro nesse momento por uma unção específica, agora sendo liberada sobre esse ambiente, não mais incredulidade, distração, sonolência, indiferença, mas eu oro agora por sede e fome nesse lugar. Eu oro agora por céus abertos nesse lugar. Eu peço que a tua palavra, que é eterna, poderosa, infalível, a palavra de Deus, que é como espada de 2 gumes, que pode penetrar até a divisão da alma e do espírito, e eu oro por essa palavra agora poderosa, nos alcançando, Senhor, nos tocando, Senhor. Alcance áreas da nossa vida que estão escondidas, escuras, obscurecidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar com um texto que na verdade estava lá na frente, mas eu sinto o Espírito Santo dizendo para eu começar com ele. Não está aqui porque eu acrescentei depois que eu enviei os slides para o pessoal da mídia. Mas abre comigo sua Bíblia em Juízes, livro dos Juízes, capítulo 16, versos 21 e 22. Livro dos Juízes, capítulo 16, versos 21 e 22, conta o final da vida de um grande homem chamado Sansão. Sansão foi um dos juízes, um dos libertadores de Israel. Sansão nasceu debaixo de uma palavra profética. O próprio Deus, em forma de anjo, o anjo do Senhor, se apresentou aos pais de Sansão, Manoá e a sua esposa. Foi algo incrível o profetizar o nascimento de Sansão. Então Sansão nasceu debaixo de uma palavra. Ele era um nazireu, então ele era alguém consagrado, separado. Ele não podia tocar em cadáver, ele não podia raspar o cabelo, e ele não podia beber bebidas fortes, alcoólicas, ou naquela época bebidas fermentadas. Havia um propósito específico na vida daquele rapaz, daquela criança que se tornou um homem. Mas Sansão
queridos, tinha uma área da vida dele que ele não deixou Deus tratar. E essa área foi um ciclo que ele não conseguia romper, que era a área da prostituição, da imoralidade. Sansão não conseguiu romper o ciclo da imoralidade sexual. Então Sansão, ele caía repetidas vezes, e a última vez que ele caiu foi com Dalila. Dalila não era uma mulher do povo de Deus. Ele foi buscar Dalila entre os inimigos, entre os filisteus. Os pais de Sansão haviam ensinado ele, mas parece que os pais não tinham mais influência sobre a vida daquele seu filho. E resumindo a história, Dalila, ela é comprada pelos inimigos, né? Ela era do povo filisteu, mas eles pagam para que ela pudesse descobrir o segredo da força de Sansão. E o segredo da força de Sansão era seus cabelos, porque cabelo significa consagração, autoridade. Na Bíblia, cabelos compridos significa alguém que está debaixo de cobertura, alguém que está debaixo de autoridade. Então você precisa estar debaixo de autoridade, quer seja a autoridade do seu pai, quer seja a autoridade dos seus pais, quer seja sobre a autoridade do seu cônjuge. Nós temos que estar debaixo de autoridades espirituais, porque debaixo de autoridade, a cadeia de autoridade flui de Deus, de cima, né? E vai descendo. Quando nós estamos independentes, quando a gente está avulso, você não presta contas da sua vida para ninguém, você está exposto. E Sansão, ele estava exposto. A Bíblia diz que ele dormiu no colo da sua amada, que não era amada, era uma armada, né, contra ele. Ela era um inimigo. Já assistiram o filme de Julia Roberts, Dormindo com o Inimigo? Quem já assistiu aqui o filme Dormindo com o Inimigo? É um filme bem antigo. E Sansão viveu esse filme, né, muitos séculos antes. Ele dormiu no colo do inimigo e ele revelou o seu segredo àquela mulher. E então, quando o segredo foi descoberto por ela, ela chama, né, os seus conterrâneos filisteus e cortam o cabelo de Sansão, e ele perde a sua força. Por quê? Porque a consagração de Sansão foi tocada, a santidade de Sansão foi tocada. Queridos, quando o inimigo quer nos destruir, ele toca na nossa consagração, ou ele quer tocar na nossa santidade, ele quer fazer com que a gente se afaste do Senhor, porque estaremos expostos, vulneráveis. E aqui o verso que eu quero ler com vocês já é o final da história. Os filisteus, Juízes capítulo 16, tá? Versos 21 e 22. Juízes 16, 21 e 22. Isso é apenas a introdução. E isso aqui eu não falei no dia 31 de dezembro, tá? Então não vai ter aqui nos slides. Eu vou tentar colocar para à tarde. Então os filisteus pegaram ele, lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava. Essa é a expressão aqui que tem tudo a ver com o tema dessa mensagem. Virava um moinho no cárcere. Ele andava em círculos. Um ciclo que não se fechava. Agarraram ele, furaram os olhos. Olha que coisa terrível essa sequência. Ele deita com o inimigo, seus cabelos são cortados, ele perde a sua consagração, porque um dos votos, na verdade ele quebrou os 3 votos de Nazireu. Sansão, ele tomou bebida alcoólica. Sansão, ele tocou em cadáver, no cadáver de um leão morto,
e Sansão agora tem os cabelos cortados. Então, o voto de Nazireu foi completamente quebrado. E os olhos são vazados. Isso é clássico do inimigo. Vazar os olhos, ou seja, cegar. Uma pessoa fica cega pelo pecado. Ela não consegue mais ouvir. Ela não consegue mais enxergar. Ela não consegue mais discernir. Eu já aconselhei pessoas assim, cegas, crentes, mas que o pecado envolveu de tal forma que elas não conseguiam mais enxergar nada, não conseguiam mais nos ouvir, não conseguiam mais discernir. Diz que desceram com ele para Gaza, ou seja, ele foi levado para o terreno do inimigo, para a cidade do inimigo. Essa Gaza aqui é a mesma Gaza, viu? De onde o Hamas está instalado. É uma cidade que Israel, agora, cedeu a faixa de Gaza para os palestinos, e é lá que os terroristas do Hamas, e não tem como um crente, apoiar Hamas, não tem como. É incompatível. Se você for analisar quem é o Hamas, é totalmente fora de possibilidade que alguém que realmente tem a visão correta das Escrituras apoie o Hamas. Mas voltando, então essa Gaza aqui já é muito, muito, muito antiga. Era a cidade dos filisteus. Ele é amarrado, preste atenção, com 2 cadeias de bronze. Na Bíblia nós temos simbolismo. O ouro representa a divindade. O ouro representa a realeza de Deus, a divindade. Prata na Bíblia representa a redenção. Representa o que foi comprado de volta. Mas bronze representa juízo. Ele é amarrado com 2 cadeias de bronze, ou seja, Deus estava usando os próprios inimigos para julgar Sansão. Preste atenção, irmãos. Sansão estava colhendo os frutos dos seus próprios pecados. Tem um versículo na Bíblia que diz: o teu pecado te achará. Pecado não é uma coisa inócua, que não provoca nada. Não, o pecado ele é terrível, ele é nocivo. O pecado ele contamina, ele prende, mas o próprio pecado já traz consigo o juízo. Deus, em seu amor justo, Ele não pode cruzar os braços diante do pecado. Ele não pode ficar indiferente diante do pecado. O pecado tem que ser julgado. E o pecado foi julgado na cruz. Então aqueles que se apoderam da cruz têm os seus pecados perdoados. Mas pecados precisam ser confessados e abandonados. Você confessa o seu pecado, se apropria do perdão, porque alguém teve que morrer em seu lugar, alguém teve que pagar o preço do seu pecado, porque o pecado não vai passar despercebido diante de Deus. Então por isso que Jesus veio na cruz e pagou o preço. Então agora em Cristo eu tenho perdão, mas alguém pagou o preço. Agora quando eu não confesso, quando eu não abandono, quando eu não tomo posse do perdão de Jesus, confessando e abandonando, eu terei que sofrer as consequências do pecado. E aqui 2 cadeias de bronze simbolizam esse juízo. Então o pecado é uma semente maligna, que é plantada, que vai crescer e que vai dar frutos. E foi o próprio pecado de Sansão que o enlaçou e levou a essa situação. Um guerreiro agora preso, com olhos vazados, cego, amarrado, e agora virando um moinho no cárcere. Se você nunca viu um moinho, o moinho ele era ou com tração eólica, aqueles moinhos que a gente vê ou no filme
ou às vezes numa paisagem, né? Tem aquelas pás e o moinho, com a força do vento, gira a uma engrenagem que faz com que dentro ali do moinho tenha um movimento que moe, que, né, tritura os grãos. Aqui esse moinho não era um moinho de vento, mas era um moinho provavelmente de tração animal. Mas substituíram o animal por Sansão. Olha em que nível Sansão desce, irmãos. Um homem de Deus. Olha aqui para mim, qualquer um de nós podemos decair da graça. Qualquer um de nós podemos chegar num estágio deplorável, lamentável, que alguém que recebera uma palavra profética, um chamado para nazireu, uma unção, chegasse nesse nível de virar um moinho no cárcere. Mas, queridos, a história não termina de forma tão terrível como terminaria se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Diga comigo, eu posso contar com a graça e com a misericórdia de Deus. É por isso que a gente não pode, queridos, lidar com a graça e com a misericórdia de forma leviana. Tem gente lidando com a graça e a misericórdia de Deus. Não, Deus perdoa. Deus perdoa. Deus entende, sim, Ele entende, mas Ele não concorda. Deus perdoa, sim, mas haverá um dia que a porta da graça se fechará, como a porta da arca foi fechada. Noé e sua família salvos dentro da arca, mas a porta foi fechada por fora. Ei, olha para mim. Foi Deus que fechou a porta da arca, não foi Noé. Noé não podia fechar a porta. Só Deus podia fechar a porta. E haverá um dia, queridos, que a porta da graça se fechará. E tem gente que está arriscando demais. Não, só mais um pouquinho. E vai cada vez mais perto do abismo. Imagina eu aqui. Não, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Alguém diz aí, para. Vamos lá, mais um pouquinho. Se eu não parar, queridos, eu quebro a cara no chão. E posso até quebrar o pescoço numa queda dessa altura e morrer. Por quê? Porque eu lidei com um limite. Há um limite aqui. E limite não é algo ruim. A gente acha que os limites que Deus coloca na nossa vida são ruins. Não, limites nos protegem. Tem gente aqui que está precisando de limite. Você está arriscando demais. Não, mas no último momento que eu estiver morrendo, eu peço perdão. Ei, quem garante que no último momento da sua morte você estará consciente e terá a oportunidade de se arrepender? Tem morte, querido, que é assim, ó. Tem gente que morre dormindo. Então Sansão, ele arriscou, foi além dos limites. Mas a misericórdia, a graça de Deus agiu. E por quê? Isso está comprovado no verso 22. Leia aí comigo. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Claro, pastor, cabelo rapado cresce de novo. Mas não é só o cabelo que cresceu. Eu não vou ler a história toda, porque senão eu vou ficar só na introdução. Mas a Bíblia diz que ele passou a mão na cabeça e viu que o cabelo estava crescendo. E levam Sansão para o templo de Dagon. Dagon era um deus, uma divindade filisteia, metade homem, metade peixe. Então, deixa eu colocar por terra aqui alguma imagem da infância de que a sereia, né, começou com uma mulher. Não, a sereia começou com um homem. Era um sereio. Era Dagon. Dagon era metade homem para cima, metade peixe para baixo. E Sansão chega para alguém que estava ali. Ele estava cego. Ele diz: deixa eu encostar nas colunas desse templo
E a pessoa inocente, né, achando, não, ele não tem mais força, está cego. E Sansão se escora nas colunas do templo de Dagom. E por isso que eu digo que a misericórdia e a graça de Deus agiu na vida de Sansão, na última hora. E ele se agarrou às colunas daquele templo e ele, então, a força de Sansão voltou. E a Bíblia diz no verso 30, vamos lá, para a gente poder finalizar essa história. Morra eu, ele dizendo agora, Sansão dizendo, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Mas não era para o fim ter sido assim. Você acha que Deus queria? Não, mas eu quero só finalizar, né, com isso aqui. Você acha que era o que Deus queria para o final de Sansão? Quem acha que o final de Deus era esse? Quem acha que Deus tinha um fim muito mais glorioso para Sansão? Claro, porque o nosso Deus quer que o nosso final seja o quê? Melhor do que o nosso começo. O fim de Paulo foi mais glorioso do que o começo de Paulo. Então, irmãos, essa introdução aqui é para mostrar a mim e a você que nós temos que ter a vigilância, o cuidado, para que a gente não seja um Sansão que começa bem, começa debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, debaixo de uma profecia, aparição do anjo do Senhor, um voto de consagração, mas um homem que se deixou guiar por suas emoções, pelos seus desejos. Na verdade, ele era um cara, né, com os seus desejos sexuais que o impulsionavam. Ele era guiado pela força do sexo e do prazer. E o final dele, claro, a misericórdia de Deus agiu. Mas a gente não está aqui para arriscar. Nós estamos aqui para viver em obediência. Amém? Diga, não vou arriscar. Não, nós vamos viver em obediência. Então, eu pego esse texto aqui para mostrar que ele estava em um ciclo, virando um moinho no cárcere. Foi por isso que eu li, para poder então falar, né, para vocês sobre ciclos. Mas vamos lá, agora vamos para Isaías 43. Esse foi o versículo que eu iniciei a mensagem, né, dia 31 de dezembro. Não vos lembreis, verso 18, não vos lembreis das coisas passadas. Agora já tem o slide aí, tá? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Então Deus está usando o profeta Isaías dizendo que há uma coisa nova, mas para que essa coisa nova seja apropriada, seja vivida, a coisa nova só pode acontecer quando a coisa velha for esquecida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que uma coisa nova. Então o novo, inclusive em Levítico, né? Depois até eu vou acrescentar aqui no meu esboço. Em Levítico capítulo 26 diz que eles só poderiam comer da colheita nova quando eles tivessem acabado com a antiga. É necessário que o antigo passe, seja abandonado. E então nós lemos Gênesis, vamos lá, Gênesis 41. Gênesis 41, versos 51 e 52, a história de José. E aqui já é lá na frente da história de José. José sofreu injustiça, perseguição dos seus irmãos. José foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo aos 17 anos. Me acompanha nessa sequência, tá? Como se você estivesse
uma tabela aí na tua frente, um gráfico, tabela não, um gráfico cronológico. Aos 17 anos, vendido como escravo, passou aproximadamente 11 anos na casa de Potifar, né? Porque ele era acostumado a levar umas gainhas, né? A mulher de Potifar acusa Sansão falsamente. Sansão não. Se fosse Sansão era... Gente, não, mas aqui, já que houve um erro da minha parte aqui. Mas, gente, se fosse Sansão na casa de Potifar, coitado, a cabeça dele estaria completamente florida. É porque foi José. E José é um tipo de Cristo. A gente não encontra, na verdade, como o Brisa, né, pregou aqui, a gente não encontra no relato bíblico defeitos de José. Eu já criei um defeito para José. Não, o cara é tão perfeito que eu vou criar um defeito para ele. E o único defeito que eu consegui criar para José é o fato de José ter dito o sonho. Que viu um feixe e outros feixes, né, se inclinando diante dele, o sol e a lua e as estrelas se inclinando. E o pai de José, Jacó, né, diz: você está dizendo que a gente vai se curvar diante de você? Então eu já fiz isso, tá? Eu criei um erro para José. Por quê? Porque o cara era top demais. Claro que ele tinha pecados, né, gente? Infalível só Jesus. Mas o relato bíblico não mostra as falhas de José. Então, 11 anos aproximadamente, tá? Foi um cálculo que eu fiz aqui. 11 anos na casa de Potifar. É preso. Potifar sabia tanto quem era a mulher que tinha, que ele não manda matar José. Gente, José era um estrangeiro. José era um forasteiro, um escravo. Onde é que um homem traído, com o poder que Potifar tinha, não matar José? Não, mas foi Deus que protegeu. Claro que foi Deus que protegeu. Mas Deus usou o Potifar. Eu acredito que Potifar disse assim: não, eu conheço a mulher que tenho. Esse rapaz aqui, ela está mentindo. Ele não fez isso. Então ele é preso por no mínimo 2 anos. A gente não sabe exatamente quantos anos foi que ele ficou na prisão, mas no mínimo foi 2 anos, porque ele foi esquecido pelo copeiro Mor por 2 anos. E aos 30 anos, diz o relato de Gênesis, Moisés, quando escreveu Gênesis, ele registra que aos 30 anos ele começou a governar o Egito, e aos 36 para 37 ele gera Manassés. Então vamos ler agora. Nós estamos aqui com José aos 37 anos de idade. Ou seja, se você não precisa ser muito bom de matemática, 37 menos 17, quando ele foi vendido como escravo, 20. Então, no mínimo, o ciclo de José, para fechar, durou 20 anos. 20 anos. Mas vamos lá. José, ao primogênito, ao primeiro filho, chamou Manassés. Diga: Manassés. Nós precisamos gerar o nosso Manassés. Ao longo da minha caminhada com Cristo, eu já gerei alguns Manassés. Que é isso, pastor? Ele disse: Deus me fez esquecer. Vamos dizer? Deus me fez esquecer. Gente, esquecer aqui não é esquecer mentalmente. Não é uma amnésia que você tem. Eu me lembro de tudo. Eu me lembro dos ciclos pelos quais eu já vivi, pelos quais eu já passei. Eu listei aqui vários ciclos. E eu acho que, exceto o número 5, eu já vivi todos os outros. Daqui a pouco vocês vão saber qual é o número 5.
Nem vivi, nem vou viver, em nome de Jesus. Mas eu tive que esquecer. Fechar ciclo é você esquecer, emocionalmente falando. Você precisa lidar com suas emoções e você precisa pedir a interferência de Deus. Porque se a gente eliminar Deus dessa mensagem, essa mensagem vai ser muito coach. Então eu não estou aqui para ser coach na sua vida. Sem Deus, nada disto vai acontecer. Porque aqui Moisés, estou trocando os nomes. José disse, Deus me fez esquecer. Mas eu estou me antecipando, deixa eu me segurar aqui um pouquinho, porque eu já estou querendo ir mais para frente. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. Trabalho aqui não era apenas o trabalho braçal de escravo. Trabalho aqui, queridos, é sofrimento. É suar, mas suar não apenas do trabalho físico braçal, mas de sofrer, de tudo que eu passei. Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos, de tudo que eu passei e de toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer dos meus irmãos traidores. Esquecer, claro, eu estou dizendo aqui, não é esquecer mentalmente. Ele se lembrava de tudo, mas aquilo não tinha mais peso. Aquilo não tinha mais importância. Aquilo não tinha mais influência na vida de José. E em seguida, a gente não sabe o intervalo de tempo entre Manassés e o próximo filho, mas diz, ao segundo filho, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. De novo, Deus me fez. Sem Deus, a gente não consegue. Sem Deus, a gente não vai. Sem Deus, a gente não esquece, a gente não avança, a gente não frutifica, meus irmãos. Se não for o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse Deus interferindo na minha história. Então não se frutifica sem avançar e não se avança sem fechar ciclos. Então primeiro nós temos que esquecer. Primeiro nós temos que fechar um ciclo para então avançar e então frutificar. Você já viu um preso com uma bola de ferro presa no tornozelo, avançando, correndo? Por quê que se coloca uma bola de ferro ou algemas? A cena que está na internet, é os deportados brasileiros pelo tirano Trump. Mas aqueles deportados ali, alguns deles são criminosos no Brasil. Tem um dele que estava fugindo do Brasil, devendo milhões à Receita Federal, e agora foi mandado de volta. E eles vieram algemados nas mãos e nos pés, andando assim, porque não pode correr. Quem está preso não pode correr. Quem está algemado não tem como agir. Quem não fecha ciclos não avança. Quem não fecha ciclos não avança. Hebreus 12. Isso aqui foi outro texto que eu não consegui ler dia 31. Estava aqui no esboço, mas por conta do tempo eu não consegui, mas hoje vamos lá. Hebreus 12, 1. Portanto também nós, a igreja, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem é essa nuvem de testemunhas? Lê o capítulo 11. Tem gente que diz que a nuvem de testemunhas são os anjos ao redor da gente, Tem anjos voando neste lugar. Tem anjos aqui? Tem. Mas a nuvem de testemunhas não são os anjos. A nuvem de testemunhas são os cristãos martirizados, vamos de trás para frente, ao longo da história da igreja. Os cristãos que foram mortos por amor a Cristo, os pais da igreja, os apóstolos,
e todos os heróis do Antigo Testamento, nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Significa o quê? Que eles estão, de olho em mim e em você. E aí, como é que aquele sujeito, Márcio Adriano Teixeira da Silva, vai se comportar? Como que Inacleia Duque vai se comportar? Será que elas, e coloque o seu nome, tá? Coloque o teu nome. Será que elas vão repetir a mesma história de fé, de perseverança? Leia o capítulo 11. Inclusive tem um livro também do Orlando Boyer, que o nome do livro é Os Heróis da Fé. Leia esse livro. Ele escolhe alguns nomes da história, tanto de Israel, quanto do cristianismo, quanto da igreja. São pessoas, queridos, que são exemplo para nós. A nuvem de testemunhas é gente igual a mim e a você, de carne e osso, com as mesmas emoções, com as mesmas tentações, mas que perseveraram e venceram. Então, o que é que Hebreus 11, relacionado a 12, está dizendo? Se eles conseguiram, a gente consegue também. Foi fraco. Mas, deixa a palavra entrar em teu coração. Porque nós estamos dizendo, eu não consigo. É muito difícil ser crente no século 21. Não é isso que a gente diz? Não, é muita tentação. Não, é muito pecado, é muita oferta, é muito prazer, é muita mulher, o homem, né? Os homens. Pastor, olha, a época que nós estamos vivendo é a pior de todas. Não. Cada época teve os seus pecados, seus desafios. Nós não somos nem melhores nem piores. Se Noé venceu naquele mundo dele, daquela época, a geração da volta de Jesus vai ser como nos dias de Noé. Vai haver também um povo vencedor. Amém? 9 escaparam na época de Noé. Eu sei que milhões escaparão. Eu não sei quantos, né? Não vou dizer o número, mas eu sei que um remanescente fiel Jesus vai encontrar como a sua noiva no dia da sua segunda vinda. Eu estarei lá. Aí tu completa a frase se tu quiser. Se não quiser, fica com a tua boca calada e seja levado pelo dilúvio que virá. Inclusive essa mensagem ela é escatológica, né? A do dilúvio. Porque quem foi levado e quem ficou? Não, mas eu não vou entrar nisso não, porque senão eu vou bater no pé tribulacionismo, né? E a minha ênfase não é essa. Mas quem ficou foi quem era fiel, quem ficou vivo, quem escapou foi Noé e a sua família. Quem foi arrastado? Todo o restante. Quem vai encontrar com Jesus? Os fiéis. Quem está nessa lista? Eu estou. E eu estou dizendo a Ele, Senhor, me sustenta, me fortalece, porque eu sei que o pecado virá ainda com mais força para bater. As ondas do pecado baterão, mas a casa que está firme na rocha permanecerá. Amém, queridos? Se você não estiver em Cristo, você não sobrevive, não suporta. Nem tente, nem seja besta de tentar sozinho. Você não conseguirá resistir a um nível de impiedade, de maldade, de pecado, de sujeira que o inferno está vomitando. E aqui diz, irmãos, que há uma nuvem de testemunhas nos rodeando. Eles estão nos observando. Não é que estão lá no céu, né? Porque quem está no céu está lá, não fica lá vendo quem está aqui na terra não. Quem está no paraíso e a nuvem de testemunhas está lá, no seio de Abraão. Eles não estão vendo quem está aqui, tá? Quem imagina, eles estando no céu e vendo toda a desgraça aqui na terra? Não, eles estão lá. Aqui é o testemunho deles.
Aqui é a vida deles. O estilo de vida de Noé me confronta. Eu posso querer fugir, eu posso querer disfarçar, mas o estilo de vida de Abraão me confronta. O estilo de vida de Abel me confronta, me incomoda. Se eu sou um crente, me incomoda. Se não incomoda, talvez eu não sou crente não. Talvez eu não sou convertido, não nasci de novo. Mas os heróis da fé me confrontam. Porque foi gente como eu. Pessoas, seres humanos iguais a mim, que tiveram os mesmos desafios, as mesmas tentações, as mesmas fraquezas. Mas eles perseveraram. E eles permaneceram fiéis. Desembaraçando-nos. Desembaraçar, queridos, é colocar de lado. Olha, para você fechar um ciclo, você tem que colocar de lado. Você tem que tirar do teu caminho. Você tem que remover. A palavra aqui, desembaraçar, tem esse sentido. Não é só desembaraçar cabelo, né? Ah, está embaraçado. Você, não. Em desembaraçar, a palavra aqui é remover da sua frente. Depois ele diz: desembarace de todo o peso, uma carga, um estorvo. E ele faz aqui até uma distinção do peso e do pecado. De todo o peso e do pecado. Significa que tem coisas que são peso, mas não são pecado. Mas todo pecado é peso. Mas nem todo peso é pecado. Sabe por quê? Tem coisas boas que pesam. Entretenimento, por exemplo. Assistir um doramazinho. Ó, vou bater de novo, viu? Tem problema assistir um dorama? Não, não tem. Mas um dorama, vou ser justo, né? Não só tem dorama. Um filme, uma série, pode se tornar um peso. Por quê? Porque isso acumula e você não consegue mais viver sem aquilo. Não é um pecado. Assistir um filme não é um pecado. Se entreter não é um pecado. Mas o entretenimento pode se tornar um peso. Entendem? Que nem tudo que é peso é pecado, mas todo pecado é peso. Todo mundo entendeu aqui a relação? Por isso que o escritor aos Hebreus, que eu acho que foi Paulo, tá? É uma opinião minha, mas não vamos entrar nesse mérito. Ele diz do peso, porque é uma carga, é um estorvo, é uma protuberância, é algo proeminente, ou seja, algo que cresce na nossa vida. Tem tumores que são benignos e tem tumores que são malignos. Mas um tumor benigno, é benigno. Mas tu vai querer um tumor benigno crescendo? Se for um tumor benigno, mesmo que seja no cérebro, vai começar a afetar. É benigno. Sim, mas vai talvez afetar a tua visão, a tua coordenação motora, a tua fala. E mesmo o benigno tem que ser tirado. Se for maligno, aí não há nem o que se questionar, porque o maligno se espalha. Mas o que o escritor aos Hebreus está dizendo, irmãos, é que tem coisa que é peso, mas tem coisa que é pecado. E o que é pecado? Pecado é tudo que me faz errar o alvo de Deus para mim. A palavra pecado tem o sentido de me desviar do caminho de Deus. Tudo que me desvia da palavra de Deus, aí não é peso, é pecado. Adultério não é peso, é pecado. Mentira é pecado. Fofoca é pecado. E aí tem uma lista interminável. Mas a gente tem que se livrar dos dois: peso e pecado. E aí diz que o peso e o pecado tenazmente nos assedia. E eu fui atrás da palavra tenazmente. E tenazmente significa que me envolve, que me cerca e que me incomoda. Olha como é o peso e o pecado. Por que às vezes eu não fecho ciclos? E eu estou relacionando agora esse versículo ao tema. Por que ciclos não são fechados? Ou por peso ou por pecado.
que tenazmente, ou seja, insistentemente me incomoda, me cerca, me envolve, mas o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, diz: tenazmente assedia. Ele ainda acrescenta o assédio. Vocês sabem o que é assédio, né? O que é uma pessoa assediando outra? É o quê? Em cima, insistindo, insinuando, falando. O assédio sexual, o assédio moral já é diferente, é ameaçando, né? Às vezes no ambiente de trabalho você tem assédio moral. Olha, vou te demitir, eu vou te prejudicar. Então o escritor aos Hebreus está dizendo, irmãos, que o peso e o pecado, ele insiste, incomoda, mas eu achei, né, isso aqui muito forte. Porque assedia significa que está usando todas as habilidades para alcançar a vitória. Olha para mim. Pesos e pecados usarão todas as suas habilidades para alcançar a vitória contra nós. É muito forte isso, irmãos. Por isso que nós dependemos de Deus. Deus me fez esquecer. Só a graça de Deus nos capacita para vencer pesos e pecados. Ciclos não podem ser fechados, pelo menos na vida de um cristão, de forma definitiva. Não podem ser fechados sem a graça de Deus nos ajudando. É uma dependência que nós temos de Deus. E eu listei alguns ciclos que precisam ser fechados. Então agora você vai descobrir todos os ciclos que eu já vivi, porque eu escrevi essa palavra pensando em mim. Eu já fechei o ciclo da ferida e da mágoa e da ofensa. Eu coloquei os três em uma categoria só: ferida, mágoa e ofensa. Eu já fui ferido, magoado e ofendido. Eu já feri, já magoei e já ofendi. Por quê? Porque geralmente quem é ferido, magoado e ofendido cria um sistema de defesa. E você vai ferir, magoar e ofender. O último que eu vou colocar é a mesma coisa, tá? Daqui a pouco a gente chega no último. Mas como é que eu saio do ciclo da mágoa? Perdoando. Abrindo mão dos seus direitos, porque perdoar significa isso: doar, perdoar. Doar ao outro o que ele não merece. E eu acho que para cada ciclo desse aqui tem que ser uma aula, né? É, Cléia? Eu gravo. Tem que ser uma aula. Por quê? Porque são muitas coisas envolvidas nesses ciclos. Mas de forma resumida, até por conta da hora também, eu não tenho como ir realmente muito fundo. Estou indo mais do que fui do dia 31 de dezembro. Mas assim, eu quero encerrar o ciclo da ferida, da mágoa, da ofensa. Eu tenho que perdoar. Eu abro mão dos meus direitos. Eu lembro quando eu perdoei o meu pai. Eu vim de férias em julho, nas férias do Instituto Bíblico. Eu estava estudando em Brasília com Cristiane. E eu vim de férias em julho de 1993. Eu voltei para casa depois de um tempo onde Deus estava trabalhando perdão em meu coração. E eu vim saber se eu realmente tinha perdoado. E quando eu entrei na casa dos meus pais, eu tinha 20 anos nessa época, ia fazer 20 anos. Quando eu entrei, eu tive a prova de que eu tinha perdoado meu pai. Meu pai não me devia mais nada. A dívida dele era enorme comigo. Era uma lista muito grande. Mas eu tinha perdoado. Eu tinha aberto mão dos meus direitos. Segundo ciclo que a gente tem que fechar é de um erro que a gente cometeu, de uma falha, ou às vezes é de um passado de erro, um passado de pecado, que insiste muitas vezes em voltar. Você fez isso, você era isso. E o diabo, um dos títulos dele no Antigo Testamento, sabe qual é?
Baal-zebub, que juntou e ficou Beuzebu. Sabe o que significa Beuzebu? Ou Baal-zebub? Senhor das moscas. Satanás é daquele tipo de mosca varejeira que gosta de uma carniça para pousar e liberar suas larvas. Você sabe o que é tapuru? Tapuru são larvas de moscas, de mosquitos. É isso. É nojento. Mas Satanás, ele quer carniça o tempo todo. Por isso que ele quer desenterrar o nosso passado. Por quê? Porque se eu morri e enterrei, o que significa que tem por debaixo da terra? Em algum momento vai ter o quê? Um corpo em decomposição. Tem carne podre, onde ele pode injetar as suas larvas para se reproduzir. Depois de um tempo, ficarão apenas ossos. Mas vai levar muito tempo. O problema, queridos, é que tem passado que não é enterrado. O corpo podre está exposto. E Satanás, ele vai voltar no teu passado, e vai voltar, e vai voltar. Ah, mas você era isso. Ah, mas você fazia isso. Você era um mentiroso, um ladrão, uma prostituta. Você era um desviado sexualmente falando, um pervertido. Você tinha problemas de identidade sexual. Você estava lá na homossexualidade, na lesbianidade, que mudou o nome agora, né? Não é mais homossexualismo nem lesbianismo, segundo a psicologia, né? Então eu estou usando os termos de forma contextualizada. E ele vai voltar lá, e ele vai voltar lá, e ele vai voltar no teu passado. Você tem que fechar o ciclo. Perdoe-se. Auto-perdão. Gente, eu tive que me auto-perdoar. Porque juntava com o meu temperamento, juntava com o meu passado, eu ficava. Eu sou a cocô da mosca que pousou no cavalo do bandido. Eu sou o pior dos piores. E isso não é arrependimento, isso é autocomiseração. Sabe que a autocomiseração não muda a vida de ninguém. Autopiedade. Eu não presto. Eu não presto, o diabo. Realmente, você não presta. E como o pastor Eibe disse, o diabo fala na primeira pessoa. Ele não fica, você não presta. Ele fica, eu não presto mesmo. Aqui, ó. Eu não presto. Eu não presto. Auto-perdão, queridos. Aceita o que Jesus fez por você na cruz. Não há mais condenação para os que estão em Cristo. Nós ouvimos agora, na viagem de volta, o podcast do Nick Billman, ele falando de uma das mulheres que eles resgataram na rua como prostituta. E ele disse, agora nós estamos aqui gravando e essa mulher está intercedendo por nós, porque ela é uma das nossas intercessoras, principais intercessoras. Todos os dias essa mulher manda para mim uma mensagem dizendo que está orando por mim. E ela agora tem o trabalho dela, né? Ela agora tem uma vida digna, mas foi uma prostituta, resgatada das ruas de Recife. E aí? Você não acha que o diabo foi jogar na cara dela o passado? Mas olha para mim, da próxima vez que o diabo jogar o teu passado, lembra ele do futuro dele. Você não entendeu? Vai ler a Bíblia para saber qual é o futuro do diabo. Porque senão vocês tinham pulado dessas cadeiras aqui, irmãos. O diabo veio me lembrar do meu passado. Aí você, Beuzebu, Senhor das moscas, você não vai encontrar carniça na minha vida não. Porque eu sou uma nova criatura. Eu sou um homem, eu sou, diga, uma mulher regenerado. Eu tenho um novo espírito. O passado passou. Agora, Satanás, eu vou te lembrar do teu futuro. O teu futuro é no lago de fogo e enxofre. Estarás lá eternamente condenado. Cão, capeta, Satanás, Sataim. Sai em nome de Jesus. Tem hora que nós temos que repreender. Eu te repreendo em nome de Jesus.
Essa batalha que você está enfrentando na mente, aceitando, e o diabo te massacrando com o teu passado. Outro ciclo que tem que ser fechado, irmãos. Meu Deus, misericórdia, para a hora, Senhor. Ciclo do luto. Morreu alguém, viva as fases do luto, mas você não pode ficar nelas. Por isso que é importante a gente enterrar mesmo. Tem pessoas que perderam alguém, mas o corpo nunca foi achado. Essa pessoa, ela não consegue encerrar o luto. Por quê? Porque ela não viu. A gente tem que ver a pessoa no caixão. A gente tem que chorar. A gente tem que fechar o caixão, chorando. Essa é a pior hora, não é? A pior hora de um velório é a hora da saída do corpo. Fecha o caixão. Você tem que fazer o cortejo de carro ou a pé. Antigamente era a pé, num carrinho. Hoje nós vamos de carro, chegamos no cemitério, tiramos o caixão do carro da funerária, colocamos lá. Algumas pessoas, não, abra. Tudo bem, vamos abrir. Abre, vê a cara do defunto, da defunta, fecha. E agora, enterra. Claro que depois disso, as fases do luto. E eu não vou ter tempo de falar sobre as fases do luto, certo? Mas tem várias fases. Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Quando você chega na aceitação, você viveu todas as fases e o ciclo se fecha. Minha mãe morreu em maio de 2005. Eu entrei num ciclo de culpa. Eu já contei aqui a história, não vou poder me deter nisso, mas por conta de algumas coisas que eu ouvi da minha mãe quando eu era criança e adolescente, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos, mas quando foi na fase da morte da minha mãe, eu revivi algumas emoções de criança. E eu fiquei 6 meses me sentindo culpado por não ter levado minha mãe para São Paulo, para os Estados Unidos, porque eu não tinha sido como Cristiane e as irmãs, que quando houve um acidente com a mãe dela, elas foram para os sinais de trânsito de Garanhuns, arrecadar dinheiro para o tratamento, e que eu deveria ter feito isso, e eu fiquei nisso, irmão, 6 meses. Até que Deus teve que entrar nessa história, porque senão eu não ia sair disso. Até que Deus entrou na história e disse: Marcos, tudo o que você tinha que fazer, você fez. Eu quis levar a sua mãe. Ela é minha, ela está comigo. Fui eu que quis. E eu saí então do luto. Então, queridos, o luto às vezes pode ser uma coisa que você não está conseguindo sair. Então você tem que chorar. Nunca impeça uma pessoa que está de luto de chorar. Nunca. Não, ela tem que chorar. Eu não chorei no velório da minha mãe. Lá no culto, tudo bonitinho, cantei, foi lindo. Mas eu tinha que chorar. E hoje eu sinto saudade. O luto agora não é mais luto, é saudade. Semana passada eu sonhei com a minha mãe. Mas não tem mais peso, entendem? Então o ciclo de luto tem que ser fechado. Por isso que Covid foi algo terrível. Os velórios durante o período de Covid, irmãos, eram cruéis. Não vou entrar no mérito político aqui, porque eu acho que nós vivemos coisas durante o período de Covid que não era para vivermos daquela forma, mas fomos manipulados. Eu fui para velórios que tinha que ficar a 30 metros de distância do carro da funerária, que estava fechado, com o caixão fechado, o defunto embalado num plástico preto, e você não podia se despedir. Pessoas que foram traumatizadas. Mas o luto pode sim ser fechado. Viva todas as fases, chore, enterre o morto, e a vida vai seguir. Amém? Outro ciclo, queridos, que nós temos que fechar é de um relacionamento quebrado. Então, até agora os que eu falei, todos eles eu vivi. Esse aqui também. E esse para mim tinha um peso muito grande. Quando um relacionamento era quebrado, eu me desmanchava. Uma amizade às vezes, por alguma razão.
Às vezes você tem que seguir para um lado, a pessoa para o outro. Eu não conseguia. Eu ficava me martirizando e remoendo e pensando: onde foi que eu falhei? Esse daqui foi um dos mais recentes que eu vivi no ano 2000. Onde foi que eu falhei? Eu sou uma droga mesmo. Como é que eu consigo viver com a pessoa, conviver com ela e não perceber? Eu não sou pastor de nada. E o diabo lá: você não é pastor de nada. Tu não presta mesmo, olha aí. Digo: meu Deus, eu sou terrível, eu sou insensível. Sabe, o diabo é Baal-zebu. É o senhor das moscas. Mas quando um relacionamento é quebrado, libere a pessoa. Irmãos, eu tive que aprender com muita dor esse ciclo aqui. Eu não sei, alguém chegou para mim uma vez, ou foi um livro, ou foi uma frase, eu não sei se Cristiane vai lembrar, mas eu li ou eu ouvi alguém dizendo assim: tem pessoas que vêm na sua vida e ficam. Tem pessoas que passam pela sua vida. Aprenda a liberá-las. Mas eu queria reter. Eu não posso entrar em detalhes aqui, porque não seria ético da minha parte, né? Seria muita exposição. Mas eu fiz de tudo para não perder. Cristiane sabe. Nossos pastores tiveram que ser muito taxativos. Libere. Se você, Marcos, quiser reter, e eu tracei estratégias, eu tracei planos, propostas. Pastor Ivanildo disse: libere. Marcos, você está agindo como um menino infantil que não quer perder. Libere. Marcos, você já perdeu. Gente, quando eu ouvi aquilo, você já perdeu. Você não tem mais o coração dessa pessoa. Como é que você quer reter algo que você não tem mais? Libere. Eu liberei. Foi duro, foi doloroso. Passei por um ciclo, né, para eu poder processar tudo aquilo. Mas uns 2 anos depois, eu disse: Senhor, eu quero ter a prova de que isso está sarado em meu coração. Eu não tenho certeza de que sarou. Eu quero ter a prova. E eu encontrei a pessoa. A gente estava fazendo compras e eu encontrei a pessoa, ela estava de costas. E quando eu vi a pessoa de costas, eu fui para abraçá-lo. Naquele dia o Senhor disse: o ciclo fechou na tua vida, Marcos. Você liberou. A pessoa ficou tão assustada que quando ela se virou, que viu que era eu, né, ficou assim. Sabe quando você fica sem reação? Não esperava. E eu abracei. Naquele dia o ciclo fechou. Não foi fácil liberar, entender que eu não sou dono das pessoas. Eu estou emocionado, irmãos, não é porque está doendo não, tá? Mas é porque foi um processo tão forte. Cristiane sabe disso. Eu acho que pastor Ivanildo, pastora Cleia, eu e Cristiane somos os que mais vivemos isso intensamente. Mas assim, eu estou emocionado, né? Ou me emocionei agora, já estou voltando. Melancólico é assim mesmo, tá? Então se acostume. Mas porque realmente foi muito forte. E porque quando você ama, liberar. E eu lembro que Deus me deu a palavra do pai do filho pródigo. Em seguida, o amor libera, mesmo sem concordar. Eita, meu Deus. O amor libera. Então, entender que não somos donos. Entender que nem todos entram na nossa vida para ficar. Pastora Cleo, eu tenho certeza. Cadê ela, hein? Ah, está de férias, né? Está na praia. Tá não, a bichinha. Pastora Cleo é uma das pessoas que entraram na nossa vida e eu creio que foi para ficar. Claro que tem outras pessoas, mas assim, eu estou destacando uma que eu tenho certeza que ela entrou para ficar. Eu comecei com a pastora Cleo como líder de jovens. Ela era líder dos jovens da igreja congregacional e eu era o vice-presidente. Sabe em que ano foi isso? 1990.
Tem gente aqui que nem sonhava em nascer ainda. 1990. Eu fui para Bolívia, a pastora Cléo foi para Bolívia. Eu fui para Brasília, a pastora Cléo foi para Brasília. Aí ela veio na frente para cuidar da tia, eu fiquei, aí eu voltei. Fomos para Querigma, aí ela foi congregar conosco na Querigma. Aí fomos para São João, ela foi para São João conosco. Voltamos para Garanhuns, ela voltou conosco. Ficamos em Garanhuns, ela ficou conosco. Depois fomos para Bom Conselho, ela foi conosco. Voltamos, ela voltou conosco. Entramos de licença do pastorado, aí ela ficou como diaconisa na igreja, servindo. Saímos para começar o CCA, ela chegou lá em casa chorando e dizendo: não me peçam para ficar lá. Saiu, veio congregar conosco. Então assim, tem pessoas que entram na nossa vida é para ficar. Mas eu tive que aprender, tem gente que entra apenas para passar uma temporada. Eu não gosto disso, gente. Eu sou melancólico, eu não gosto disso. Eu queria que fosse para ficar, eu queria que todo mundo, né, eu queria estar com todo mundo aqui. Mas a vida não é assim. Você tem que liberar. Deixa a porta aberta. Outra coisa que eu aprendi nisso. Aí, no meu mecanismo de defesa, algumas pessoas que vieram nesse processo todo, tá bom, pode ir, tá abençoado. Só isso. Aí o Senhor disse: não, eu quero que você vá mais adiante. Eu quero que você diga assim, repita comigo, Marcos: as portas estão abertas para no dia que você quiser voltar, eu te recebo. Eu não conseguia dizer. Algumas pessoas, amém, tudo, amém, querido, amém, está abençoado, vá. Mas no meu coração, vá e nunca mais volte. Ou então vá, mas vá para o quinto dos infernos. Eu estou sendo bem rasgado aqui, gente. Se é para fechar ciclo, vamos admitir. Aí o Senhor me disse: eu quero que você caminhe um pouquinho mais. E eu lembro que teve uma pessoa que veio, e aí meu coração estava curado. Eu disse: vá, nós estamos te liberando, nós te abençoamos, mas se você quiser voltar, as portas estão abertas para você voltar, e nós vamos te receber de braços abertos, sem jogar em sua cara isso que você acabou de fazer. Não disse essa parte. Tá? Mas até as portas estão abertas. Isso é fechar ciclo, concordam? É fácil? Tem gente aqui que está: pastor, pelo amor de Deus, o que é isso? Que palavra é essa, meu Deus? Eu estou vivendo, eu estou falando do que eu vivi. É uma mensagem carregada de vida. Não é uma teoria, viu? Não é teoria. O que eu estou falando aqui, eu e Cristiane sabemos, é vida. Por isso que pode gerar vida. Esse número 5, nem passei, nem vou passar eternamente com essa mulher. Vamos envelhecer juntinhos, servindo Jesus. Quando a gente for com o corpo transformado, seremos eternamente anjinhos no céu, né? Eu e Cristiane lá juntos, mas como anjos agora, não mais como marido e mulher, né? Mas alguns aqui já viveram isso, o ciclo de um casamento quebrado, de um divórcio. Eu sinto muito por você, porque eu sei que isso deve ser algo muito difícil, muito doloroso. Porque alguém disse que um casamento é você colar 2 páginas. Uma página que é fulano, com outra página que é fulana. Cola. E no divórcio, você tenta separar para sair ileso. E você sabe que páginas coladas, quando tenta separar, sai um pedaço de um para um lado, um pedaço para o outro. Então, eu entendo, é um tema sensível, mas, gente, é a realidade, certo? No mundo, nós temos divórcios acontecendo. O índice de divórcios lá fora é 1/4, 25% dos casamentos terminam em divórcio. Está crescendo.
Alguém disse que já está perto dos 30%, um terço dos casamentos terminam em divórcio. Pastor, e na igreja? Arrisquem. A mesma coisa. A mesma coisa. O mesmo índice na igreja. Então aqui, essa palavra não é mais para perguntar por que houve o divórcio. Não. Uma vez que houve o divórcio, você tem que fechar o ciclo. A gente já conhece histórias, por exemplo, de pessoas que passaram por um divórcio e voltaram a casar com aquela mesma pessoa. Tassiana e Ed Carlos é um exemplo aqui da nossa igreja, né? Que eles se divorciaram e casaram de novo e estão bem, graças a Deus, estão felizes. Esse é um caminho. Mas existe um outro caminho, que é de não ter mais possibilidade de volta. Você tem que primeiro pedir perdão a Deus. Para o ciclo fechar, Senhor, me perdoe. Por quê? Porque essa não era a sua vontade, Senhor. O Senhor disse na sua palavra que odeia o divórcio. Eu tenho que pedir perdão ou perdoar o meu ex-cônjuge, né? O seu ex-cônjuge. E outra coisa, converse civilizadamente. Você precisa de uma conversa, você precisa acertar detalhes. Às vezes tem filhos envolvidos, tem bens envolvidos. Se você não consegue conversar ainda civilizadamente, contrata um advogado. Olha aqui, Adriel está precisando de novos serviços. Novos não, dos primeiros serviços. Chama alguém para conciliar. Mas assim, gente, não adianta você ficar naquele círculo, naquele ciclo que não fecha, que você não avança. Aconteceu, não era a vontade de Deus, não era, mas aconteceu. E agora? Qual é o único pecado imperdoável que a Bíblia diz? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, divórcio é um pecado? É, mas não é um pecado imperdoável. Entendem? A gente não apoia o divórcio, assim, no sentido de incentivar o divórcio. Mas eu sei que, infelizmente, no mundo caído, vai acontecer. E eu quero ajudar pessoas a romper com esse ciclo. Porque senão não avança. Aí tenta casar de novo, levando toda a bagagem. Não adianta. Resolve. Passa um tempo solteiro. Tem gente que não dá tempo. Não dá tempo. Até para o luto, né? Uma pessoa viúva, ela pode casar de novo. A gente, assim, sabe que isso vai acontecer em alguns casos. Mas às vezes é necessário um tempo, né? Para as emoções serem curadas, saradas. A mesma forma é um divórcio. Mas assim, eu não tenho mais como aprofundar nisso aqui. Vamos terminar a palavra. O ciclo de mudança de cidade. Algumas pessoas aqui viveram isso já. Eu já vivi mudança de cidade. É difícil. Você tem saudade do clima, do ar, a água de Garanhuns, as flores de Garanhuns, né? O ar de Garanhuns é mais puro do que o de Santa Cruz de La Sierra. Eu vivi isso, eu sonhava com Garanhuns. Eu sonhava com a minha cama. Tem cama melhor do que a nossa? Esses dias mesmo, 9 dias dormindo fora. Eu estava, olha, sexta-noite, eu estava assim, eu quero a minha cama. Igual a Cleberson, né? Eu vou botar eu para dormir, né? Eu vou me embalar, né? E vou me jogar na minha cama. Mudança de cidade incomoda às vezes. Eu vivi isso para Santa Cruz, eu vivi isso para Brasília, de volta para Garanhuns, de volta para minha terra. Quando eu voltei para Garanhuns, aí o meu coração estava em Brasília. Fiquei comparando Garanhuns com Brasília. Então, uma mudança de cidade. Já vou colocar outra mudança, uma mudança de igreja. Às vezes você vai experimentar e ter que viver uma mudança de igreja, de cidade de igreja. Aceite a mudança, não compare, porque tudo vai ser diferente. Não compare cidade, não compare igreja, não compare pastor. Eu não sou igual ao seu ex-pastor. Sua ex-pastora não é igual a Cristiane. Nós somos outras pessoas. Nós estamos em outro tempo, em outra fase. E se a gente não fecha o ciclo, a gente não desfruta do melhor. Entendem? Aceite
a mudança, agradeça pelo que já viveu, mas agora gere fé no coração, novas expectativas para o que Deus tem nessa nova cidade, nessa nova igreja para você. Amém? Nós queremos te ajudar nisso. Outro ciclo que tem que fechar, mudança de emprego. Gente que sai de um emprego, mas fica lá, preso. Porque meu patrão, minha patroa, porque lá meus colegas. Não, você tem que avançar. Eu queria pedir demissão, mas eu não queria ser demitido. Eu já vivi isso aqui. Eu queria sair. No dia que o meu diretor disse que eu estava demitido, eu senti, né? Mas ali Deus me disse: você está com seu orgulho ferido, Marcos. Tu não queria sair? Eu respondi tua oração te demitindo. Tu vai sair com todos os teus direitos. Então, vai para frente, evolui, avança. O que para trás ficou, ficou. A outra coisa que eu coloquei aqui, uma falência. Eu e Cristiane já falimos. Eu não estou dizendo, gente, que tudo que eu escrevi aqui eu já vivi. Falência financeira. Mas sabe qual foi o nosso problema na falência? Porque a gente manteve o mesmo padrão de vida. Não dá. Você está falido financeiramente. Como é que você vai manter o mesmo padrão? Você tem que se adaptar. Você tem que baixar um pouquinho o padrão. Administrar melhor. Ver as saídas. Procura pessoas que podem te ajudar nesse processo de reconstrução financeira. Renegocia dívidas. Troca dívidas caras por dívidas baratas. Nunca entre em agiota. São passos para fechar o ciclo. Nós já vivemos a falência financeira. Eu fui morar na casa do meu pai, enquanto estávamos construindo a nossa casa, mas ninguém sabia. Mas a gente teve que fechar o ciclo. E conseguimos, com a graça de Deus. Pagamos 2 cartões de crédito em valores exorbitantes. Não fiquei fugindo das dívidas, certo? Não fiquei evitando a situação. Então, uma falência pode ser um ciclo que não fechou. Por quê? Porque a pessoa está agarrado ainda àquele padrão, àquilo que tinha, aos bens que possuía, mas não possui mais. Como diz o ditado popular, foram-se os anéis, ficaram-se os dedos. Para quê? Para trabalhar de novo e conquistar novos anéis. Amém? Ciclo também de experiências boas. Isso aqui eu quero falar para vocês que estão vivendo uma fase ótima na vida espiritual. Nós estamos queimando. Nós estamos no mover, no avivamento. A Bíblia diz, queridos, que são ondas. São ondas. E a gente não pode ficar apegado às experiências boas do passado. Olha para mim. Às vezes eu fico querendo rir, né? Às vezes eu não rio porque eles vão ficar chateados comigo. Mas às vezes Adriel e Abner, alguns jovens, alguns adolescentes, vêm para mim. Descobri isso! E eu dentro de mim. Eu descobri há 35 anos atrás. Claro que eu não vou ser snob, né? Eu não vou falar dessa forma, certo? Até Deus me corrigiu isso com relação a um amigo meu, um discípulo meu que não é do CCA, Pastor Mauro. Pastor Mauro está descobrindo o Espírito Santo agora. Falando em línguas, cultos cheios da presença, gente caindo na unção. E eu, sem sabedoria, ele veio me contar uma coisa. Eu sou Mauro, 35 anos atrás eu vivi isso. Na hora o Espírito Santo me corrigiu. Marcos, não seja um crente bombeiro. Tu saíste do fogo para ser bombeiro agora, foi? Para apagar o fogo dos outros? Não, você vai alimentar o fogo deles. Agora você vai ensiná-los que as experiências boas nunca serão tão boas que não tenha coisas melhores. Amém? Porque com Deus é assim. Eu estou vivendo uma experiência muito boa, pois Deus tem muito mais.
E às vezes a gente se apega às experiências boas do passado. Gente, eu e Cristiane já vivemos experiências incríveis. Conferências, congressos, retiros, acampamentos, cultos, presença de Deus. Cristiane fala de uma experiência que ela teve, eu também tive essa experiência. Eu fui tomado pela unção do Espírito uma vez, começou a subir um choque do dedão do pé, uma corrente elétrica começou a subir, como se estivesse adormecendo, mas adormecendo, formigando. Já tem essa sensação, já, né, quando você fica em cima do pé assim muito tempo, fica dormente, que a gente diz. Eu vivi isso, começou a subir. Quando chegou mais ou menos aqui, que eu vi que a coisa ia me tomar, eu disse, Senhor, eu não estou preparado para morrer hoje não. Porque eu não casei ainda, Senhor. Tudo meu era isso, eu quero casar, eu quero ter lua de mel. Senhor, eu quero experimentar aquele bom. Por favor, Senhor, não me mate agora. Aí a unção começou a... Estou dizendo isso assim, porque eu já vivi coisas incríveis. Mas olha para mim, eu não estou preso no passado. De vez em quando eu ouço as músicas de 1980. Cristiane não gosta muito não, porque ela é muito prática, muito pragmática. Eu não. Eu sou nostálgico, eu vou ouvir Marcos Witt, eu vou ouvir Koinonia. Às vezes eu estou assim, num banzo, numa saudade. Mas todas as vezes que eu ouço, eu agradeço. Olha para mim, eu agradeço. Senhor, obrigado porque eu vivi tudo isso na comunidade, os pastores que eu tive. Lá em Maragogi eu coloquei na televisão, um canal de televisão, que é da nossa igreja lá de Brasília. Ouvi nossa pastora antiga falando. Mas queridos, olha para mim. E nisso Cristiane tem uma contribuição muito grande. E agora, meus filhos, eles me instigam a que eu não fique preso no passado. As coisas foram muito boas, foram incríveis, mas Deus tem algo muito melhor lá na frente. Então eu não estou preso nos anos 80, nem nos anos 90, e nem vamos ficar aqui no CCA só cantando o meu cativeiro, que era a minha música de infância, meu cativeiro, com uma sanfona. Vamos botar uma sanfona aqui, meu cativeiro e um pandeiro. Não, foi bom. Pastor Pedro Bezerra, missionária Aldeísa, foram uma bênção. Pastor Jadiel, pastor Filadelfo, pastor Zé Mauro, bispo Rodovalho, pastor Iremar, pastor Calvino, todos esses pastores foram ótimos. Mas eu não estou mais em 80, 90, anos 2000, eu estou em 2025. E o que Deus tem para mim não acabou. Tem algo lá na frente e eu quero ir para lá. Amém? Então por isso que eu não tenho preconceito. Vocês são a igreja da parede preta e do worship. Somos. Daqui a pouco vai ser parede branca e vai ser bolero de Ravel. Sei lá o que é que vai ser. Para onde o Espírito soprar, vamos. Nós não estamos presos, viu, irmãos? Não estamos. É a igreja da moda. Não, não somos a igreja da moda. Nós somos a igreja de onde o Espírito está se movendo. O Espírito está se movendo nesta geração, desta forma. Então, assim, até para completar, tá? Eu não só vivo lá nos anos 80 e 90 ouvindo música de lá não, viu? Agora mesmo eu estou impactado com o tal de Eric e Evelyn Emerick. Os meninos já conheciam, eu não tinha ouvido. Aí Cristiane botou lá no nosso retiro, lá no nosso comunhão de pastores em Serra Talhada, Eric e Evelyn Emerick. Tudo que eu tenho aos teus pés. Gente, eu fiquei nessa música vários dias, chorando e chorando. Eles são de hoje. Então aquilo que eu recebi do Koinonia, de Asaf Borba, de Ademar de Campos, de Márcio Pereira, de Bené Gomes, de Alda Célia, de Silvério Pérez, aquilo que eu recebi, hoje eu estou recebendo com quem Deus está usando agora. Sabe? Você fechar o ciclo. Então eu estou bem resolvido. Vivi os anos 80 e 90, foram incríveis. Os anos 2000 foram incríveis. Diante do trono. Esses dias eu estava ouvindo Ana Paula Valadão. Não temas, agindo eu, quem impedirá? Gente, eu ouvi essa música.
viajando para Argentina e Paraguai, mas eu estou preso lá, em 2000, estou nada, porque o Espírito Santo está surfando em novas ondas, amém? Os meninos querem ir para a Argentina, eu estou me programando para ir para Córdoba. Por quê? Porque está acontecendo algo incrível em Córdoba, na Argentina. Vamos. Já fomos para Brasília, tantos anos que eu ia para Brasília. Por quê? Porque estava acontecendo algo incrível em Brasília. Então é assim, queridos, eu não estou preso a experiências boas do passado que já se foram. Eu quero o novo de Deus. Amém? E o último ciclo aqui, eu sei que eu estourei realmente a hora de todo jeito aqui, mas é o ciclo de abusos. Eu passei pelo ciclo de abuso sexual. Deixa eu te dizer, para a gente orar. Se você não fecha o ciclo do abuso sexual, você pode se tornar um abusador. Então o ciclo de abuso tem que fechar. Ou, claro, não é uma regra, mas quem passa por abuso sexual, provavelmente ele vai continuar sendo abusado, talvez não mais sexualmente, mas em outras áreas. Emocionalmente, por exemplo. A pessoa fica num ciclo de abuso emocional, abuso verbal, agressões verbais. Você se acostuma com isso. Um relacionamento abusivo e tóxico, porque o ciclo não fechou. E um abusado, e eu falo disso porque eu sentia isso, o que foi abusado, você se acha culpado daquilo que aconteceu. Não fui eu que provoquei, fui eu que fiz. Então assim, o ciclo de um abuso, quer seja sexual, verbal, emocional, esse ciclo tem que ser fechado para que você possa avançar. Quando eu fui pedir Cristiane em casamento, isso é uma coisa muito pessoal minha, mas por que eu não tinha coragem de pedir Cristiane em casamento? Porque eu me sentia inadequado. Em outras palavras, eu dizia assim, eu não vou dar conta de ser um marido, eu não vou dar conta de ser um dono de casa, eu não vou dar conta de ser um bom amante, no sentido sexual para Cristiane, eu não vou. Mas de onde vinha isso? De um ciclo de abuso que não tinha fechado. Olha só, eu já estava com 20 anos, 21. Então, pastor, mas eu não quero voltar lá. Eu tive que voltar lá, no lugar emocional, tá? Não no lugar físico, mas eu tive que voltar lá. Com Jesus. Eu chamei Jesus, Jesus, vamos comigo naquela Kombi. Vocês sabem, os homens que passaram por encontro com Deus, eu conto a história da Kombi. Vamos comigo naquela Kombi. Até eu brinco que eu não gosto de Kombi, mas está resolvido, viu? Porque o ministério que iam dar uma Kombi para a igreja, se dê que eu vendo. Mas está resolvido, por quê? Porque eu chamei Jesus para ir comigo lá naquele lugar. Então quando Jesus vai conosco, a presença dele inunda aquela cena e o ciclo fecha, porque Jesus está lá. Amém, queridos? Então vamos orar. Eu realmente me perdi na hora, irmãos. Quando eu vi aqui, era 12:35. Mas eu quero orar por você, para que o Manassés nasça. Para que então o Efraim nasça. Efraim é frutífero, frutos. Manassés é fechar ciclo. Feche seus olhos, eu não vou me demorar mais. Realmente, peço muito perdão, porque eu não vi aqui, não me policiei na hora. Mas vamos orar encerrando por esses 2 filhos de José, que marcam 2 estações. Uma, Manassés, fechamento de ciclo. O outro, Efraim, duplamente frutífero. Então fecha teus olhos. Pai, eu oro agora, encerrando essa palavra e declarando aqui ciclos fechados. Esta lista de 11 ciclos. E talvez ainda tenham outras coisas, outros sentimentos, outras emoções, outras situações que alguém aqui pode estar, Senhor, preso, repetindo padrões de pensamentos e de comportamento.
Senhor, e não conseguem avançar. Então eu oro nessa manhã para que, como José disse, Deus me fez esquecer. Deus me fez. É o Senhor agindo, e eu oro por esse agir sobrenatural na vida de cada um aqui. Eu oro, Senhor, pela ação do Espírito Santo agora, fechando ciclos. Põe a mão no seu coração, ou talvez na sua mente, né, assim, na sua testa ou na cabeça, sei lá. Se são pensamentos, se são emoções, coloca no coração. Se são situações, coloca no coração. Eu oro agora por um liberar, em nome de Jesus. Eu oro agora para que Manassés surja. Eu oro agora para que Manassés venha à existência em nossa vida. Deus me fez esquecer do meu passado. E eu oro agora também, Senhor, para que vidas aqui avancem para Efraim nascer. Frutifiquem em nome de Jesus. Pessoas que estavam enfrentando esterilidade emocional, esterilidade espiritual, pessoas que estavam, Senhor, enfrentando, Senhor, uma vida totalmente seca e infrutífera. Eu oro agora para que Efraim venha à existência e sejam frutíferos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.